Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e claro, hoje é dia de estreia no Campeonato Paulista, Santos e Novo Horizontino logo mais. Porém, antes o Santos disputou sua última partida na primeira fase da Copinha São Paulo e saiu vitorioso, saiu com a liderança do grupo, saiu com 100% de aproveitamento. O Santos derrotou o time da casa, o São Carlense. O jogo não valia nada, entre aspas, para o Santos, as aspas são justificáveis e logo menos eu explico. Porque, matematicamente, o Santos não só já estava classificado, como já era o líder do grupo. Então, a São Carlense, ou o São Carlense, porque é o Grêmio, né? Disputava a vaga, mas com a derrota acabou atrás do Real Brasília, time que o Santos derrotou na primeira rodada. O Real Brasília se classifica em segundo, o Santos aguarda quem se classifica do grupo 15, entre Ferroviária, que é a atual líder, os jogos são mais tarde, tá? Cuiabá e ainda o Quixadá com chances. Mas como eu sempre digo aqui na Copinha, o vídeo tem que ter uma historinha. Hoje ainda mais, porque o Santos escalou os reservas. Eu acho que essa é a história principal. E por quê? Porque, claro, o jogo, em termos matemáticos, não valia nada para o Santos. 11 da manhã no interior de São Paulo, 90 graus à sombra, e com vários meninos puxados para o profissional. Matheus Xavier, Vinícius Lira, o Gustavo Henrique e o PP Firmino. Então, não tinha por que o Vinícius Marques, bom técnico e que nunca perdeu uma partida com a camisa do Santos, fica aí a informação até aqui, não tinha por que ele escalar os titulares. Então, ele poupou basicamente todo mundo e jogaram os reservas, inclusive o goleiro, né? Não jogou o Falcão, jogou o Pedro Henrique. E aí, por que a historinha além disso? Porque o Santos, ao divulgar a escalação, eu sempre uso o Instagram para isso, viu muita gente reclamando, cadê os titulares? Cadê não sei quem? Cadê não sei que lá? E claro, estamos aqui para informar que por isso não tinha por que forçar os titulares num jogo em que eles não precisavam disputar ponto, num calor infernal, e lembrando que são 6 fases de mata-mata na Copinha. Você não classifica para as oitavas, você classifica para 34 avos, 32 avos, perdão, depois 16 avos, e aí chegam as oitavas, quarta semifinal. Então assim, é jogo um dia sim, um dia não, então não tinha por que forçar a molecada. E é muito importante dar chance para esses reservas, então jogaram Pedro Henrique, goleiro, Gabriel Fomer na lateral direita, o Contreras e o Diego Matos na zaga, o Rafa Gonzaga, que é muito bom lateral esquerdo, foi o titular. Kenai, Cauã Pierre e Vinícius Fabre fizeram um meio, Fabre, bom jogador, Benício, que fez o gol de falta no ataque, Pedro Assis, centroavante, e o Felipe Laurindo, que fez o outro gol, com passe do Pedro Assis, inclusive, na outra ponta. Então, foi um time bastante mexido, aliás, totalmente reserva, e a gente pode destacar algumas peças. Para mim, a principal foi o Benício, que é um menino que veio do Sub-17 esse ano, ele é de 2008, ou seja, faz 17 esse ano, e fez o gol de falta também. É um jogador que, se o time não tivesse jogadores mais velhos, como o próprio Matheus, o Enzo Boer, enfim, outras peças, poderia ter pintado como titular já nessa Copinha. Acho que a tendência durante a temporada do Sub-20 é ele se destacar, tal como o Vinícius Fabre na meia, até porque o Bernardo, que é o meia principal do Santos, vai subir para o profissional, pelo menos por causa da idade, e o Rodrigo César ainda está lesionado, né? Outro que poderia ter ganhado uma chance nessa partida é o Davi Nogueira, centroavante, que deu entrevista aqui para o canal ano passado, no Eu Vim de Entrevista, que inclusive teve o do João Pedro, nosso terceiro goleiro, 17 anos, ótimo, aqui publicado ontem à tarde, e o Davi tá lesionado, ele voltou até para Santos para se tratar. Então, foi um jogo para essa molecada não perder, foi muito importante ter vencido. Olha que frase básica, né? Mas por quê? Porque num jogo em que a torcida, que não acompanha tanto, recebe, vê que são reservas, imagina se esses meninos perdem o jogo. Imagina os comentários no Instagram e nas outras redes sociais. Que bom que eles venceram, porque os comentários são positivos e não afeta essa molecada de nenhuma maneira. Para mim, os destaques, de fato, o Vinícius Fabre e o Benício são bons jogadores também, ambos, né, de 2008, como falei, completando 17 nesse ano. O Pedro Assis, brigador, mas assim, para quem tá pedindo um centroavante para ser banco do Gabigol, no lugar de Lautaro, Tiquinho, tá vendo, enfim, no profissional, acho que tá longe de estar pronto. Entrou também o Rafael Freitas, porque tá o Marques na cabeça. Rafael Freitas também não teve uma boa atuação de novo, é um bom jogador, mas voltando de lesão de joelho, realmente não fez uma boa primeira fase. Acho que esse é um jogo pra gente olhar esses meninos mais novos, né, como o Fabre, o Benício e até o Rafa Gonzaga, também 17 anos, que tá subindo do 17 esse ano. Tirando isso, não teve nenhum grande destaque assim, a gente tem que entender que foi um jogo num calor infernal, é muito quente, né, em São Paulo, no interior nessa época do ano, e botar o jogo para 11 da manhã, ou seja, você pegar o auge do sol no meio-dia, é uma sacanagem na minha visão. Bom,
de verdade, a historinha é essa. Jogaram os reservas e é muito importante que eles não tenham perdido, porque evita as críticas, evita que eles sejam afetados. A gente sabe que rede social é algo muito forte hoje, então, ainda mais para jovem, né? Poderia afetar o psicológico deles. Fica o elogio aqui ao Vinícius Marques, que tem conduzido bem o Santos nessa copinha, tal como conduziu no Campeonato Paulista. O Vinícius Marques é alguém que veio da comissão dele, o estagiário Kleber Xavier, né? E para mim, o destaque da primeira fase do Santos nessa classificação com a liderança, 3 vitórias, sem grandes goleadas, né? 3 placares simples, mas enfim, não precisou se esforçar muito para isso, acho que tá tudo bem. Foi o Vinícius o destaque, porque soube conduzir de novo, ele soube o momento de poupar, poupou no segundo jogo, até achei num primeiro momento estranho, mas entendi, tinha que poupar mesmo nessa terceira partida, não tinha por que matar a molecada. Ferroviária ou Cuiabá, principalmente a Ferroviária, que eliminou o Santos ano passado, adversário mais forte, então assim, é bom que eles estejam com pique para as próximas partidas. Eu acho que se o Santos era candidatíssimo ao título, eu acho que era, agora vai depender muito, apesar do ótimo trabalho do Vinícius e dos meninos bons que ficaram, vai depender muito se algum dos que foram para o profissional vão voltar. Acho que o Lira não volta por causa da situação do Souza. O Matheus Xavier, talvez, se o Barreal conseguir ser inscrito, talvez ele volte essa semana para jogar o mata-mata, porque ele não teria tanto espaço contra o Palmeiras, que é o jogo do Paulista no meio de semana. Talvez. O Gustavo Henrique e o PP, eu acho que tem mais chances. De novo, o Santos não divulgou oficialmente, pelo menos eu não vi, que eles vão ficar direto no profissional, nada contra eles ficarem. Mas espaço para jogar, talvez seja interessante que eles terminassem as partidas que o Santos tem na copinha, seja lá quantas forem. Vamos esperar. Eu acho que perdemos um pouco do favoritismo, mas o time ainda é bom e tem outras peças jovens que apareceram hoje que podem suprir essas ausências. Copinha é para formar e se o profissional precisa, eles têm que subir mesmo. Isso não é problema. Vamos para a Vila Belmiro? Tô olhando aqui na minha janela o sol. Meu Deus, vamos sofrer na Vila? Que seja só com calor e que o jogo seja tranquilo. Lembrando que se você não assinou ainda a HBO Max, que é onde passa o jogo, tem um link aqui na descrição para você assinar e aí, consequentemente, ajuda o ouvinte Santos. Então, por que não, né? Se você quiser, é lá que passa o jogo hoje. Santos e Novo Horizonte em 4 horas. Vamos para a Vila. Tchau.